Todos a olhavam naquela noite luxuosa, vestido branco impecável, joias brilhando sob as luzes douradas do palácio. Mas dentro dela só havia medo. Ele, o príncipe árabe mais poderoso e frio, sequer tocou nela no altar. E na lua de mel, quando esperava um gesto de carinho, foi completamente ignorada. Você já se sentiu invisível, mesmo estando ao lado de alguém? Curta agora se acredita que ninguém merece ser ignorado em um casamento. Comente. O que você faria no lugar dela? Inscreva-se, porque essa história vai mexer com o seu coração. O perfume de jasmim impregnava o ar do Palácio Dourado, mas Layla mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam enquanto as servas ajustavam o véu bordado com fios de ouro que pesava sobre seus cabelos escuros. O espelho refletia uma noiva perfeita. Pele bronzeada, realçada pelo branco imaculado do vestido, olhos amendoados delineados com kohl, lábios pintados de vermelho como rubis. Mas por trás daquela beleza impecável havia apenas terror. "Está na hora, princesa", murmurou a serva mais velha, tocando delicadamente seu ombro nu. Layla fechou os olhos por um instante. 18 anos. 18 anos. E sua vida estava sendo entregue a um homem que nunca havia visto pessoalmente. Apenas fotografias frias em jornais. O príncipe Khalil al-Rashid, herdeiro do reino mais poderoso do Oriente Médio, conhecido por sua frieza calculista e por nunca sorrir em público. O som dos tambores árabes ecoava pelos corredores de mármore. Centenas de convidados aguardavam no salão principal. Políticos, diplomatas, membros da realeza. Todos ali para testemunhar não um casamento, mas um acordo. Uma aliança que salvaria a empresa falida de seu pai e fortaleceria as relações comerciais entre os dois países. "Respire, minha filha", sussurrou sua mãe, aparecendo ao lado dela com os olhos já marejados. "É pelo bem de nossa família. Khalil é um bom homem." Mentira. Layla sabia que era mentira. Ninguém falava sobre bondade quando mencionavam o príncipe árabe. Falavam sobre poder, sobre riqueza, sobre a frieza que fazia homens poderosos se curvarem diante dele. Mas nunca sobre bondade. Os portões do salão se abriram com um rangido solene. O perfume de rosas brancas e incenso a envolveu como uma nuvem sufocante. Layla deu o primeiro passo sobre o tapete vermelho que parecia se estender infinitamente até o altar de ouro. Os sussurros cessaram. 1000 pares de olhos se voltaram para ela, admirando cada detalhe. As pérolas que enfeitavam seu vestido, os diamantes que brilhavam em sua tiara, a forma como caminhava com a elegância que fora treinada a ter desde criança. Mas nenhum daqueles olhares importava. Apenas um. No final do corredor, ele a esperava. Khalil al-Rashid usava o tobe branco tradicional bordado em prata, o kefiyeh perfeitamente ajustado sobre os cabelos negros, alto, ombros largos, postura impecável. Mesmo à distância, Layla podia ver a linha dura de sua mandíbula, a forma como seus olhos escuros a analisavam como se fosse um objeto sendo avaliado. Não havia expectativa em seu rosto. Não havia calor. Apenas um vazio glacial que fez um arrepio percorrer a espinha dela. Cada passo a aproximava mais daquele destino inevitável. O tecido do vestido roçava contra suas pernas, o som quase imperceptível, parecendo gritos em seus ouvidos. As joias pesavam como correntes. O véu grudava em sua pele suada. Quando finalmente chegou ao altar, seu pai a entregou ao príncipe com uma reverência exagerada. "Cuide bem dela, Alteza", murmurou, mas sua voz soava mais como um pedido de perdão do que um conselho paternal. Khalil apenas assentiu friamente, sem sequer olhar para o homem. Seus olhos permaneciam fixos em Layla, estudando-a com a mesma intensidade com que analisaria um contrato comercial. Quando finalmente estendeu a mão para ela, seus dedos estavam gelados como mármore. O ímã,
Começou a recitar os votos em árabe, sua voz ecoando pelas cúpulas douradas. Layla tentou se concentrar nas palavras sagradas, mas tudo o que conseguia sentir era o aperto quase doloroso dos dedos de Khalil sobre os seus. Não era carinho, era posse. Aceita este homem como seu esposo? A pergunta chegou até ela como um eco distante. Layla ergueu os olhos para o rosto do príncipe. Por um momento, apenas um, ela pensou ter visto algo diferente naqueles olhos negros. Uma rachadura na máscara de gelo. Mas foi tão rápido que ela duvidou do que havia visto. Aceito. Sua voz saiu como um sussurro, mas o silêncio do salão fez com que cada sílaba ecoasse pelas paredes. Khalil não demonstrou qualquer reação. Quando chegou sua vez de responder, suas palavras soaram mecânicas, vazias de qualquer emoção, como se estivesse fechando um negócio, não assumindo uma esposa. Mas alianças foram trocadas, ouro pesado que queimava contra a pele dela. O imã finalmente anunciou que estavam unidos pelos laços sagrados do matrimônio, mas Layla se sentia mais distante de Khalil do que jamais se sentiu de qualquer pessoa. Não houve beijo, nem mesmo um olhar prolongado. O príncipe simplesmente se virou para cumprimentar os convidados mais importantes, deixando-a ali, parada como uma estátua decorativa ao lado do altar. Os aplausos explodiram pelo salão. Pétalas de rosas caíram do alto como chuva perfumada. Os fotógrafos dispararam seus flashes, capturando o momento para as manchetes do dia seguinte. Mas tudo aquilo parecia acontecer em outro mundo, longe dela. Está linda, mas não há brilho em seus olhos, sussurrou alguém atrás dela. Layla se virou, mas não conseguiu identificar quem havia falado. Mas as palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Ela estava linda. O vestido era perfeito, as joias deslumbrantes, a maquiagem impecável. Mas por dentro, algo havia morrido no momento em que disse aceito. A festa continuaria por horas. Haveria dança, música, banquetes suntuosos. Os convidados brindariam a felicidade dos noivos, aos negócios prósperos que surgiriam dessa união, ao futuro brilhante que os aguardava. Mas Layla já sabia a verdade, que ninguém ousaria sussurrar naquela noite dourada. Ela havia acabado de se casar com um estranho que a tratava como uma extensão de sua propriedade. E pela primeira vez na vida, compreendeu o verdadeiro significado da palavra solidão. O príncipe ofereceu-lhe o braço com a cortesia fria de sempre. Juntos, caminharam pela multidão que os aplaudia, sorrindo para as câmeras, representando a farsa perfeita de um casamento feliz. Mas quando ninguém estava olhando, Layla pôde ver a verdade refletida nas superfícies douradas do palácio. Ela estava completamente só. A música ainda ecoava distante pelos corredores, quando Layla seguiu Khalil até os aposentos reais. Seus pés doíam dentro dos sapatos bordados com pérolas, mas a dor física era insignificante comparada ao nó que apertava seu estômago. O perfume intenso das flores que enfeitavam o palácio grudava em sua garganta sufocante. Os aposentos da lua de mel eram deslumbrantes. Tecidos de seda púrpura cobriam as paredes, tapetes persas se espalhavam pelo chão de mármore polido, e pétalas de rosa vermelha formavam um caminho até a cama imensa coberta por mosquiteiros dourados. Velas perfumadas com sândalo criavam uma luz íntima, dançante. Tudo preparado meticulosamente para uma noite de paixão. Khalil entrou no quarto e imediatamente começou a remover o keffieh, seus movimentos precisos e frios. Layla permaneceu na porta, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, observando-o com uma mistura de expectativa e pavor. Talvez agora, longe dos olhos curiosos, ele finalmente demonstrasse algum afeto. Talvez a máscara de gelo se desfizesse. As servas virão ajudá-la com o vestido, ele disse sem olhar para ela.
sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Não havia gentileza ali, apenas uma instrução prática. Eu posso esperar, Layla sussurrou, dando um passo hesitante para dentro do quarto. O coração batia descompassado contra suas costelas. Pensei que talvez pudéssemos conversar, nos conhecer melhor. Khalil finalmente se virou para ela e por um momento seus olhos se encontraram. Layla sentiu um frio penetrante subir pela espinha. Não havia curiosidade ali, nem desejo, nem sequer interesse casual. Apenas uma análise fria e calculista, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Não há necessidade, ele respondeu, afrouxando o colarinho do Toby. O casamento foi consumado perante a lei. Isso é suficiente. As palavras atingiram Layla como um tapa. Ela piscou rapidamente, tentando processar o que acabara de ouvir. Consumado perante a lei? Mas nós ainda não. Os documentos foram assinados. As testemunhas estavam presentes. Aos olhos do mundo, somos marido e mulher. Khalil a interrompeu, caminhando até uma das cômodas ornamentadas. Não vejo razão para complicar desnecessariamente as coisas. O chão pareceu desabar sob os pés de Layla. Ela segurou na parede de mármore frio para se equilibrar, sentindo a textura áspera contra seus dedos trêmulos. Complicar? Eu sou sua esposa, Khalil, não uma transação comercial. Ele pausou no que estava fazendo, as mãos congelando sobre uma pasta de couro. Algo passou rapidamente por seu rosto. Talvez irritação, talvez impaciência. Você é exatamente uma transação comercial, Layla. Seu pai me ofereceu acesso aos portos europeus de sua família em troca de quitação das dívidas dele. Eu aceitei. Agora temos um acordo legal que beneficia ambas as partes. Cada palavra caía sobre ela como gotas de chumbo derretido. Layla sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali. Não na frente dele. E eu? Sua voz saiu rouca. Onde eu me encaixo nesse acordo? Khalil se virou completamente para ela então, e a frieza em seus olhos era tão intensa que Layla teve que se apoiar mais firmemente na parede. Você desempenha seu papel. Aparece nos eventos necessários, sorri para as câmeras, representa bem o nome Al-Rashid. Em troca, tem acesso a tudo que minha riqueza pode proporcionar. É um arranjo justo. Justo? A palavra escapou como um gemido. E o que dizer de companheirismo? De afeto? De amor? Por um momento, algo perigoso lampejou nos olhos dele. Algo que fez Layla recuar instintivamente. Amor é uma fantasia para quem pode se dar ao luxo de ser ingênuo. Eu não sou uma dessas pessoas. Khalil caminhou até a porta que conectava os aposentos a outro quarto. Só então, Layla percebeu que havia uma segunda suíte. Dormirei lá. Você ficará aqui. As servas atenderão qualquer necessidade que possa ter. Khalil, espere. Mas ele já havia atravessado a porta, fechando-a atrás de si com um clique definitivo. Layla ouviu o som da chave girando na fechadura e compreendeu que não era apenas uma separação física. Era uma barreira intransponível. Ela permaneceu imóvel por longos minutos, encarando aquela porta de madeira escura, como se pudesse fazer com que se abrisse através da força de vontade. O perfume das rosas espalhadas pelo quarto, que deveria ser romântico, agora lhe causava náusea. As velas que deveriam criar intimidade apenas intensificavam sua solidão. Quando finalmente se moveu, foi para se sentar pesadamente na beirada da cama gigantesca. O colchão era incrivelmente macio, coberto pelos lençóis mais finos que já havia tocado. Tudo ali gritava luxo, opulência, cuidado nos mínimos detalhes. Mas estava vazio, completamente vazio de calor humano. As servas chegaram poucos minutos depois, 3 mulheres de meia idade com sorrisos gentis, mas olhos cautelosos.
Elas a ajudaram a sair do vestido de noiva com uma delicadeza quase reverente, como se estivessem manipulando uma relíquia sagrada. Cada botão desfeito, cada camada de tecido removida, parecia despir também suas últimas esperanças. "Princesa está bem?" perguntou a mais velha delas, notando como as mãos de Layla tremiam. "Estou", mentiu, permitindo que elas a vestissem em uma camisola de seda branca que mais parecia um sudário. "Apenas cansada." Mas não era cansaço. Era devastação. Era a compreensão cruel de que havia trocado sua liberdade, seus sonhos, sua chance de ser amada, por um homem que havia como equipamento, uma aquisição necessária para seus negócios. Depois que as servas saíram, Layla caminhou até a janela que dava para os jardins do palácio. A lua cheia banhava as fontes e palmeiras com luz prateada, criando um cenário de conto de fadas. Na distância, ela ainda podia ouvir os ecos da festa que continuava nos salões principais. Risos, música, celebração. Todos comemorando sua felicidade, sua nova vida, seu futuro brilhante como princesa. Se soubessem que a noiva estava sozinha no quarto da lua de mel, encarando jardins vazios enquanto o marido dormia trancado em outro aposento, um soluço escapou de sua garganta, depois outro. Logo as lágrimas que havia segurado a noite inteira despencaram por seu rosto, salgadas e quentes contra sua pele fria. Ela pressionou as mãos contra a boca para abafar os sons, mas não conseguiu conter a tempestade que se desencadeara dentro do peito. Na noite em que deveria descobrir o amor, ela descobriu que era possível morrer por dentro enquanto o coração ainda batia. Horas depois, quando finalmente se deitou na cama gigantesca e vazia, Layla encarou o teto ornamentado com querubins dourados. Eles pareciam zombar dela com seus sorrisos eternos. Na noite em que deveria conhecer o amor, ela conheceu o gelo. 3 semanas se passaram em silêncio glacial. Layla acordava sozinha, tomava café sozinha, passava os dias perambulando pelos corredores infinitos do palácio como um fantasma elegante. Khalil aparecia apenas em compromissos oficiais, jantares diplomáticos, recepções, eventos onde precisavam representar o casal perfeito para as câmeras. Ele a cumprimentava com cortesia fria, oferecia o braço com precisão mecânica, sorria para os fotógrafos com a destreza de quem havia nascido para performar. Depois, desaparecia novamente em seus escritórios, suas reuniões, seu mundo inacessível. Naquela quinta-feira, o salão de jantar do palácio estava preparado para receber dignitários do Ministério das Relações Exteriores. Cristais tchecos pendiam do lustre como lágrimas congeladas, refletindo a luz dourada sobre a mesa de mogno polido. Talheres de prata brilhavam contra pratos de porcelana francesa e o aroma de cordeiro assado com especiarias pairava no ar junto com o perfume pesado de jasmim que sempre impregnava os aposentos reais. Layla chegou pontualmente, como havia aprendido a fazer. Usava um vestido de seda azul marinho que realçava seus olhos amendoados, cabelos presos em um coque elegante, joias discretas mas valiosas. Cada detalhe de sua aparência havia sido calculado pelas consultoras de imagem. Ela representava agora não apenas a si mesma, mas toda a dinastia Al-Rashid. Khalil já estava presente, conversando em árabe com o ministro sobre acordos comerciais. Vestia um terno italiano impecável, a postura ereta demonstrando autoridade natural. Quando ela entrou, ele fez uma pausa quase imperceptível na conversa, seus olhos varrendo-a rapidamente da cabeça aos pés. Não era admiração no olhar, era avaliação, verificando se ela estava adequada para o papel que deveria desempenhar. "Boa noite", ela sussurrou, ocupando seu lugar à direita dele na cabeceira da mesa. Khalil apenas assentiu, voltando imediatamente à discussão sobre taxas de importação, como se ela fosse parte da mobília.
Os demais convidados a cumprimentaram com reverências respeitosas, mas logo também retornaram às conversas masculinas sobre política e negócios. O jantar transcorreu em 7 pratos elaborados. Sopa de lentilha com coentro fresco, salada de tabule com romã, hummus cremoso, acompanhado de pão sírio ainda quente. Layla mastigava mecanicamente, o sabor das especiarias se perdendo em sua língua anestesiada pela solidão. Ocasionalmente, alguém lhe dirigia uma pergunta cortês sobre como estava se adaptando ao palácio, e ela respondia com sorrisos ensaiados e frases vazias. A princesa deve estar muito feliz com a nova vida, comentou o ministro, cortando delicadamente um pedaço de cordeiro. O príncipe Khalil é conhecido por cuidar muito bem de suas propriedades. A palavra atingiu Layla como um soco no estômago. Propriedades. Era assim que todos a viam, mais uma aquisição valiosa na coleção de Khalil. Ela engoliu o nó na garganta e sorriu educadamente. Sou muito grata, mentiu, as palavras saindo automáticas após semanas de repetição. E logo teremos notícias de herdeiros, imagino, continuou outro convidado com um sorriso conspirador. A dinastia precisa de continuidade. Khalil não demonstrou qualquer reação ao comentário. Continuou cortando sua carne com precisão cirúrgica, como se a conversa não o afetasse minimamente. Mas Layla sentiu as faces queimarem de humilhação. Todos esperavam filhos. Todos assumiam que ela e Khalil, que eles... O tempo dirá, ela murmurou, baixando os olhos para o prato. Foi então que tentou. Depois de semanas de silêncio e indiferença, depois de noites solitárias, encarando tetos ornamentados, depois de acordar todos os dias para um casamento que existia apenas no papel, ela decidiu tentar uma última vez. Khalil, sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. Ele não pareceu ouvi-la, continuando a discussão sobre flutuações na bolsa de petróleo. Khalil, repetiu, um pouco mais alto. Dessa vez ele pausou, virando ligeiramente a cabeça em sua direção sem realmente olhá-la. Sim? O coração de Layla disparou. Todos os olhos da mesa se voltaram para ela, aguardando. Eu pensei que talvez pudéssemos conversar depois do jantar. Sobre... Ela hesitou, procurando palavras que não soassem desesperadas. Sobre nossos planos, para o futuro. Por um momento, algo passou pelo rosto de Khalil. Uma sombra de irritação, talvez impaciência. Ele olhou para ela então. Realmente olhou, e Layla sentiu um frio familiar subir pela espinha. Nossos planos já foram definidos, ele disse, sua voz baixa, mas cortante o suficiente para que todos ouvissem. Não vejo necessidade de revisá-los. A rejeição foi tão pública, tão definitiva, que Layla sentiu como se tivesse levado um tapa na frente de todos. O silêncio se instalou sobre a mesa por segundos intermináveis. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis, alguns tossindo discretamente, outros se concentrando excessivamente em seus pratos. Claro, ela sussurrou, a voz falhando. Perdão por interromper. Mas algo dentro dela havia se partido. Talvez fosse a humilhação pública, talvez fosse a frieza calculada na voz dele. Talvez fossem as semanas acumuladas de rejeição silenciosa. As lágrimas começaram a queimar seus olhos sem aviso. Layla tentou se controlar. Piscou rapidamente, respirou fundo, mordeu o lábio inferior até sentir gosto de sangue. Mas as lágrimas teimaram em vir. Uma escorreu pela face esquerda, depois outra pela direita. Ela baixou a cabeça, tentando esconder o rosto atrás da cortina de cabelos que haviam escapado do coque, mas sabia que era tarde demais. O silêncio na mesa se tornou ensurdecedor. Ela podia sentir todos os olhares sobre si, a curiosidade constrangida, a compaixão não declarada. O som de talheres contra porcelana havia cessado completamente. Foi então que Khalil a viu. Realmente a viu.
Laila ergueu os olhos por um instante, encontrando o olhar dele através das lágrimas que embaçavam sua visão. E pela primeira vez desde o casamento, viu algo diferente naqueles olhos negros. A máscara de gelo havia rachado, revelando algo que poderia ser confusão, ou surpresa, ou culpa. Ele a encarou como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Como se de repente percebesse que havia uma pessoa real ali, com sentimentos reais, com dor real. A lágrima que escorria pelo rosto dela parecia hipnotizá-lo. Ele não conseguia desviar o olhar. Com licença, Laila sussurrou, levantando-se abruptamente da cadeira. Suas pernas tremiam, mas ela conseguiu manter a compostura até sair do salão. Só quando chegou ao corredor vazio, permitiu que os soluços escapassem. Ela correu pelos corredores de mármore, seus saltos ecoando contra as paredes como tiros. Passou por servas que se curvaram respeitosamente, por guardas que fingiam não notar seu estado, por retratos de ancestrais al-Rashid que pareciam julgá-la com olhos pintados. Quando finalmente chegou aos seus aposentos, trancou a porta e se deixou cair sobre o tapete persa. As lágrimas vinham em ondas agora, libertando semanas de dor reprimida. Ela chorou pela menina de 18 anos que havia sonhado com amor. Chorou pela mulher que se tornara, invisível mesmo estando ao lado do próprio marido. Chorou pelo futuro que havia morrido no altar dourado. No salão de jantar, Khalil permanecia imóvel em sua cadeira, encarando o lugar vazio onde ela havia estado sentada. A conversa havia retomado ao seu redor, mas ele não ouvia mais nada. Tudo o que conseguia ver era aquela lágrima solitária escorrendo pelo rosto dela. Tudo o que conseguia sentir era o peso do olhar destruído que ela lhe havia lançado antes de sair. A lágrima que ele tentou ignorar foi a primeira rachadura na muralha de gelo. E pela primeira vez em anos, Khalil al-Rashid sentiu algo que havia jurado nunca mais sentir: remorso. A viagem ao deserto havia sido planejada como um evento diplomático. 3 dias mostrando aos investidores europeus as belezas naturais do reino e as oportunidades de negócios em energia solar. Khalil comandava a expedição com sua eficiência habitual, organizando cada detalhe, desde as tendas climatizadas até o roteiro das reuniões. Laila fora incluída apenas porque sua presença era necessária para as fotos oficiais. O comboio de veículos 4x4 pretos cortava as dunas douradas sob o sol escaldante do meio-dia. Laila observava pela janela a vastidão infinita que se estendia em todas as direções. Ondas de areia que mudavam de forma com o vento, criando paisagens que pareciam vivas. O ar-condicionado do carro mantinha o interior fresco, mas ela podia imaginar o calor brutal lá fora. A forma como queimaria sua pele se ousasse sair desprotegida. Khalil viajava no veículo da frente, coordenando detalhes pelo rádio. Nos 15 dias que se passaram desde o jantar desastroso, ele não havia mencionado o incidente uma única vez. Nem as lágrimas, nem a forma como a encarara depois, nem o constrangimento que causara diante dos convidados. Era como se nada tivesse acontecido, como se ela fosse realmente invisível. O acampamento base havia sido montado em um oásis cercado de palmeiras, com tendas luxuosas, equipadas com geradores, banheiros privativos e até conexão por satélite. Tudo projetado para que os convidados importantes pudessem experimentar o autêntico deserto sem abrir mão do conforto. Amanhã visitaremos o sítio arqueológico, Khalil explicava aos investidores, apontando para as coordenadas em um mapa. É um dos exemplos mais bem preservados da arquitetura pré-islâmica da região. Depois, seguiremos para a instalação piloto de energia solar. Laila meio que escutava, enquanto observava os cavalos árabes que haviam sido trazidos para a expedição. Animais magníficos, com pelagem que brilhava dourada sob o sol,
músculos definidos se movendo com graça felina. Um deles, uma égua branca com uma estrela negra na testa, havia chamado especialmente sua atenção. "Princesa gostaria de cavalgar?" perguntou Ahmed, o guia beduíno que acompanhava o grupo. Seus olhos gentis contrastavam com a pele curtida pelo sol do deserto. Layla olhou na direção de Khalil, mas ele estava absorto em uma discussão sobre megawatts e eficiência energética. Como sempre, não prestava atenção nela. "Eu adoraria", respondeu, surpresa com o próprio entusiasmo. Fazia anos que não montava, mas havia aprendido quando criança, e o desejo de liberdade era mais forte que a cautela. Ahmed selou a égua branca com movimentos experientes. "Zahira é dócil, mas esperta", explicou acariciando o pescoço do animal. "Ela conhece o deserto melhor que qualquer de nós." Layla montou com alguma dificuldade, readaptando-se ao movimento. Usava calças de montaria e botas adequadas, uma das poucas concessões práticas em seu guarda-roupa de princesa. A égua se moveu suavemente sob ela, respondendo aos comandos com inteligência. Inicialmente, manteve-se próxima ao acampamento, trotando lentamente entre as palmeiras. O vento quente carregava o perfume de tâmaras maduras e a água fresca das fontes naturais. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu livre. Não era uma princesa ali, não era uma aquisição ou uma propriedade. Era apenas uma mulher em um cavalo, respirando ar puro. Gradualmente, foi se afastando mais. A égua parecia compartilhar seu desejo de exploração, alongando o passo em direção às dunas mais altas. Layla se deixou levar pela sensação, o movimento rítmico do animal, o sol aquecendo seu rosto, a vastidão silenciosa ao redor. Era quase como meditar. Foi quando viu a cobra. Zahira a percebeu primeiro, parando abruptamente e relinchando de alarme. Layla seguiu o olhar do animal e sentiu o sangue gelar. Uma víbora do deserto se aquecia sobre uma rocha, praticamente invisível contra a areia. O movimento súbito da égua a havia assustado, e agora ela se erguia em posição de ataque. Zahira se empinou violentamente, tentando se afastar da ameaça. Layla se agarrou às rédeas, mas o movimento foi tão brusco que perdeu o equilíbrio. Por um momento que pareceu eterno, ela voou pelo ar, vendo o chão de areia e pedras se aproximar em câmera lenta. O impacto expulsou todo o ar de seus pulmões. Dor explosiva irradiou de seu ombro esquerdo e ela sentiu algo quente escorrendo por sua testa. O mundo girou em círculos nauseantes enquanto tentava se orientar. Zahira havia corrido para longe, deixando-a sozinha na imensidão dourada. Layla tentou se levantar, mas uma pontada aguda no tornozelo a fez gritar. Provavelmente torcido, talvez quebrado. O ombro também latejava com uma dor que sugeria luxação. Sangue pingava de um corte na testa, caindo sobre a areia e sendo imediatamente absorvido. O silêncio do deserto era absoluto. Nenhum motor, nenhuma voz, apenas o vento sussurrando entre as dunas. Ela tentou gritar por ajuda, mas sua voz se perdeu na vastidão. O acampamento estava muito longe e ela havia se afastado mais do que imaginava. O pânico começou a se instalar. O sol estava forte e, sem proteção, ela logo sofreria de insolação. A noite traria frio extremo. Havia cobras, escorpiões, outros perigos que uma princesa de palácio nem imaginava. Foi então que ouviu o som de cascos galopando. Khalil surgiu sobre uma duna como uma miragem, montado em um garanhão negro que voava sobre a areia. Mesmo à distância, ela podia ver a tensão em sua postura, a forma como se inclinava sobre o pescoço do animal para ganhar velocidade. Ele a havia encontrado. Quando chegou até ela, desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente. Seus olhos varreram rapidamente o estado dela. O sangue na testa, a forma como segurava o ombro, o ângulo anormal do pé. Pela primeira vez desde que o conhecia, viu algo genuíno naquele rosto. Medo.
Não se mova. Sua voz saiu rouca, diferente do tom controlado habitual. Ele se ajoelhou ao lado dela, as mãos pairando sobre seu corpo sem saber por onde começar. Onde dói? Ombro, tornozelo. Ela sussurrou, surpresa por ele estar realmente ali. Surpresa por parecer se importar. Khalil examinou-a com cuidado, seus dedos testando delicadamente os ossos do tornozelo, verificando a mobilidade do ombro. O toque era surpreendentemente gentil para mãos que ela só conhecia frias e distantes. Preciso levá-la de volta, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Mas o movimento pode piorar as lesões. Sem avisar, ele a ergueu nos braços com cuidado extremo, apoiando suas costas contra o peito dele. Leila se surpreendeu com a força que havia naqueles braços, com o calor que emanava de seu corpo, com o perfume masculino que nunca havia notado antes, uma mistura de sândalo e algo indefinivelmente dele. Eu posso tentar montar... Ela começou. Não. A palavra saiu firme, final. Não vou arriscar. Ele a acomodou na frente da cela, mantendo-a segura contra seu corpo, enquanto controlava as rédeas com uma mão. O garanhão obedeceu aos comandos silenciosos, caminhando com cuidado redobrado através das dunas. A viagem de volta foi um exercício de controle. Khalil mantinha um braço ao redor da cintura dela para impedir que caísse. Mas cada movimento do cavalo fazia com que seus corpos se pressionassem mais um contra o outro. Layla podia sentir a respiração dele contra seu cabelo, o batimento acelerado de seu coração contra suas costas. Por que veio me procurar? Ela perguntou baixinho, a dor diminuindo sua capacidade de filtrar pensamentos. Khalil ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz soou estranha, vulnerável. Zahira voltou sem você. Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de formar. Não pude suportar a ideia de que algo tivesse acontecido. Aquelas palavras simples continham mais emoção do que tudo o que ele havia dito desde o casamento. Leila se permitiu relaxar contra o peito dele, sentindo pela primeira vez, desde que chegara ao palácio, que talvez não estivesse completamente sozinha. Quando chegaram ao acampamento, Khalil não permitiu que ninguém mais a tocasse. Ele mesmo a carregou até sua tenda, organizou os primeiros socorros, insistiu que o médico da expedição fosse chamado imediatamente por satélite. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto limpava o corte na testa dela. Um tremor quase imperceptível que revelava mais do que 1000 palavras. Vai ficar tudo bem, ele murmurou enquanto aplicava uma bandagem. Não estava falando com ela. Estava tentando convencer a si mesmo. Naquela noite, sob as estrelas brilhantes do deserto, eles tiveram sua primeira conversa real. Khalil havia insistido em ficar na tenda dela para monitorar possíveis sintomas de concussão, sentado em uma cadeira ao lado da cama improvisada. Por que me odeia tanto? A pergunta escapou dos lábios de Layla antes que pudesse se controlar. A medicação para a dor havia relaxado suas defesas habituais. Khalil a encarou por um longo momento, e ela viu a luta interna refletida em seus olhos. Eu não a odeio, disse finalmente. Eu me odeio. A confissão pairou entre eles como fumaça de incenso. Leila esperou, sabendo instintivamente que mais estava por vir. Quando a vi caída na areia com sangue no rosto, sua voz falhou. Percebi que havia me tornado exatamente o tipo de homem que jurei nunca ser, frio, cruel, capaz de ignorar o sofrimento de uma pessoa inocente. Ele carregava nos braços não apenas seu corpo ferido, mas o peso de compreender que havia se tornado um estranho para si mesmo. E pela primeira vez, Layla viu não o príncipe impiedoso, mas um homem perdido tentando encontrar o caminho de volta à sua própria humanidade. O retorno ao palácio foi marcado por uma mudança sutil, mas perceptível.
Khalil insistiu que Layla fosse examinada pelos melhores médicos da capital, supervisionou pessoalmente cada detalhe de seu tratamento e, pela primeira vez desde o casamento, passou a aparecer em seus aposentos. Não como marido, mas como alguém genuinamente preocupado com sua recuperação. Nos dias que se seguiram ao acidente, ele chegava sempre após o pôr do sol, quando as obrigações oficiais do dia haviam terminado. Trazia relatórios médicos, perguntava sobre sua dor, verificava se os medicamentos estavam fazendo efeito. As conversas eram cautelosas, como dois estranhos testando terreno desconhecido, mas havia algo diferente no ar. Uma espécie de trégua tácita na Guerra Fria que caracterizara seu casamento. Uma semana após o retorno, Layla estava sentada na varanda de seus aposentos, observando os jardins iluminados pela lua cheia. O tornozelo ainda estava enfaixado, mas a dor havia diminuído significativamente. O corte na testa se transformara em uma pequena cicatriz que logo desapareceria. As feridas físicas saravam rapidamente, mas algo mais profundo havia mudado naquele dia no deserto. Khalil apareceu na porta da varanda, carregando uma bandeja com chá de menta e pequenos doces de tâmara e pistache. Era um gesto tão inesperado que Layla piscou várias vezes, certificando-se de que não estava alucinando. Os médicos disseram que você deve se manter hidratada, ele explicou, pousando a bandeja sobre a mesa baixa de mármore. Suas mãos se moviam com cuidado desnecessário, como se o arranjo das xícaras fosse uma operação delicada. Obrigada, ela murmurou, genuinamente surpresa. Você não precisava. Eu sei. Ele se sentou na cadeira ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas menor do que o habitual. Mas queria. O perfume do chá de menta se misturava com o aroma de jasmim que subia dos jardins. Eles beberam em silêncio confortável por alguns minutos. Algo impensável semanas antes. Layla observava o perfil dele contra as luzes douradas do palácio. A linha forte da mandíbula, a forma como seus olhos refletiam a luz da lua, a tensão que sempre carregava nos ombros, mas que parecia ligeiramente diminuída naquela noite. Por que mudou? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. No casamento, você me deixou claro que eu era apenas uma transação. Agora... Khalil pausou com a xícara a meio caminho dos lábios. Por um momento, ela pensou que ele se fecharia novamente, que a máscara de gelo retornaria. Mas em vez disso, ele pousou a xícara e se inclinou ligeiramente para frente, as mãos entrelaçadas. Quando vi você no chão do deserto, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Foi como despertar de um pesadelo. Percebi que havia passado semanas tratando você como um objeto, e o pior é que nem me dei conta do que estava fazendo. Ele parou, lutando visivelmente com as palavras. Layla permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o momento e fazê-lo recuar. Houve uma época em que eu era diferente, continuou, olhando para as mãos, antes de me tornar esta versão de mim mesmo. Eu acreditava em amor, em gentileza, em tratar as pessoas com dignidade. O que aconteceu? Layla perguntou suavemente. Os olhos dele se ergueram para encontrar os dela, e naquele olhar havia uma dor tão profunda que ela sentiu o coração apertar. Amara. Esse era o nome dela. O nome pairou no ar entre eles como uma confissão. Layla sentiu um aperto estranho no peito. Não era exatamente ciúme, mas algo próximo. A compreensão de que havia uma história, uma razão para a frieza impenetrável dele. Conheci Amara na universidade em Londres. Khalil continuou, sua voz ganhando um tom distante, como se estivesse revivendo memórias guardadas em cofres trancados. Era estudante de arte, filha de um diplomata sírio.
linda, inteligente, apaixonada por tudo que fazia. Quando ela ria, parecia que o mundo inteiro ficava mais luminoso. Leila podia imaginá-la. Uma mulher que conseguira quebrar as defesas de um príncipe árabe que o fizera acreditar em amor romântico como os contos que ela mesma havia sonhado quando criança. Namoramos por 3 anos. Ela me fazia sentir humano. Não um príncipe, não um herdeiro, apenas Khalil. Planejávamos nos casar assim que eu terminasse o mestrado em economia. Suas mãos se fecharam em punhos sobre os joelhos. Eu estava completamente apaixonado, disposto a enfrentar meu pai, a tradição, qualquer coisa por ela. E o que aconteceu? Khalil fechou os olhos por um momento, como se a próxima parte da história fosse fisicamente dolorosa de contar. Um dia, voltei mais cedo do que esperado de uma viagem a Cambridge. Queria surpreendê-la. Usei a chave que ela me havia dado de seu apartamento. Leila já podia imaginar o que vinha a seguir. Seu coração se apertou em antecipação à dor que veria no rosto dele. Encontrei-a na cama com James Morrison, filho de um lord inglês, herdeiro de uma fortuna em petróleo. Eles eram amantes há meses. A voz dele quebrou quase imperceptivelmente na última palavra. Mais tarde descobri que ela nunca me amou. Estava interessada apenas no que minha posição poderia oferecer, mas James oferecia algo melhor: cidadania britânica, vida em Londres, liberdade que eu não poderia dar. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor crua. Leila podia ver como aquela traição havia devastado não apenas o coração dele, mas sua capacidade de confiar, de se abrir, de acreditar que alguém pudesse amá-lo pelo que era e não pelo que possuía. Ela tentou explicar. Continuou ele, a voz agora mais controlada, mas ainda frágil. Disse que eu era complicado demais, que nossa diferença cultural seria um problema, que ela precisava de alguém que pudesse lhe dar uma vida normal. Como se 3 anos de nossa história fossem apenas um experimento interessante. Khalil, Leila sussurrou, estendendo instintivamente a mão na direção dele, mas parando antes de tocá-lo. Jurei naquele dia que nunca mais seria vulnerável assim, que trataria relacionamentos como transações comerciais, claras, diretas, sem expectativas românticas que pudessem ser quebradas. Ele a encarou então, e nos olhos dele havia uma mistura de arrependimento e súplica. Por isso aceitei o arranjo do casamento conosco. Era exatamente o que eu queria, uma união baseada em benefícios mútuos, sem emoções complicadas. Mas não funcionou. Leila observou suavemente. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, porque você não é uma transação, Leila. É uma pessoa real, com sentimentos reais, que merecia ser tratada com dignidade desde o primeiro momento. E eu estava tão perdido em minha própria proteção que me tornei exatamente o tipo de homem que eu próprio desprezaria. O vento noturno trouxe o perfume de rosas do jardim, misturando-se com o aroma do chá que esfriava entre eles. Leila processava tudo o que havia ouvido. A traição que quebrara o coração dele, os anos de proteção emocional que construíra como fortaleza, a forma como ela havia sido pega no fogo cruzado de uma guerra que nem sabia que existia. Você não precisa me perdoar, Khalil disse, interpretando seu silêncio como julgamento. Não há desculpa para como a tratei. Apenas queria que soubesse que não foi sobre você. Nunca foi. Foi sobre meus próprios demônios. Leila estendeu a mão e desta vez não parou. Seus dedos tocaram os dele levemente, um contato suave, mas deliberado. Ele se sobressaltou com o toque, como se tivesse esquecido como era ser tocado com gentileza. Você não precisa carregar isso sozinho, ela disse suavemente. Eu entendo agora porque construiu essas barreiras. Mas Khalil, não sou a Mara. Não estou aqui por escolha própria, é verdade.
mas também não estou aqui para machucá-lo. Ele olhou para a mão dela sobre a sua, como se fosse um milagre pequeno, mas significativo. Não sei como ser diferente, admitiu. Não sei como baixar essas defesas sem me sentir exposto demais. Talvez possamos aprender juntos, Layla sugeriu. Não como príncipe e princesa, não como uma transação comercial, apenas como duas pessoas que foram forçadas a esta situação e estão tentando encontrar uma forma de torná-la suportável. Pela primeira vez desde que o conhecera, Khalil sorriu. Não o sorriso político que usava em público, mas algo genuíno e vulnerável. Eu gostaria disso, disse. Muito. Eles permaneceram assim por um longo tempo, mãos entrelaçadas levemente, observando as estrelas que brilhavam sobre os jardins do palácio. Não era amor, ainda não, mas era algo infinitamente mais precioso do que qualquer coisa que haviam compartilhado antes. Era compreensão mútua, o início frágil de uma conexão real. Ele não precisava de uma esposa, Layla pensou, observando o perfil relaxado dele contra a luz da lua. Precisava de cura. E talvez, apenas talvez, ela fosse exatamente a pessoa certa para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta à própria humanidade. Não porque fosse seu dever como esposa, mas porque, pela primeira vez, ela estava vendo o homem por trás da coroa. E esse homem, ferido e cauteloso, mas tentando se reconectar com sua própria capacidade de sentir, valia a pena conhecer. A partir daquela noite, algo fundamental mudou entre eles. Não foi uma transformação súbita, mas sim o primeiro passo cuidadoso em direção a algo que nenhum dos dois havia ousado esperar quando disseram aceito naquele altar dourado, a possibilidade de construir algo real juntos. Nas semanas que seguiram a confissão de Khalil, algo delicado começou a florescer entre eles. Não era paixão avassaladora nem romance de contos de fadas, mas sim o crescimento lento e cuidadoso da intimidade real. A única que poderia nascer entre duas pessoas que haviam começado como estranhos e estavam aprendendo a se conhecer verdadeiramente. Khalil começou a aparecer para o café da manhã nos aposentos dela, trazendo relatórios que fingia precisar discutir, mas que, na verdade, eram desculpas para passar tempo juntos. Layla rapidamente percebeu o padrão e começou a preparar a mesa na varanda, onde podiam comer enquanto observavam o movimento dos jardins, jardineiros regando as roseiras, pássacos cantando nas palmeiras, a vida cotidiana do palácio se desenrolando em ritmo tranquilo. Ele lhe contava sobre os desafios de governar um reino moderno, mantendo tradições ancestrais, sobre a pressão constante de equilibrar as expectativas do povo com as demandas da economia global. Ela compartilhava memórias de sua vida antes do casamento. A liberdade de caminhar sozinha pelas ruas de Paris, onde estudara, as noites que passava lendo na biblioteca de sua família, os sonhos que tivera de talvez um dia escrever livros ou viajar pelo mundo. Você ainda pode fazer isso, ele disse certa manhã, quando ela mencionou seu interesse em arqueologia. Há universidades excelentes aqui. Você poderia retomar os estudos? A sugestão a surpreendeu. Você permitiria? Algo passou pelo rosto dele. Talvez vergonha por ela precisar de sua permissão, talvez compreensão de como sua vida havia se tornado restrita. Layla, você não é minha prisioneira. É minha esposa. Deveria ter uma vida que fosse sua. Foram pequenos gestos que marcaram a mudança. Ele começou a perguntar sua opinião sobre decoração quando renovaram uma ala do palácio. Incluía-a nas discussões sobre eventos sociais. Apresentava-a aos visitantes não como ornamento, mas como pessoa de importância própria. Ela, por sua vez, começou a entender os ritmos dele,
como ficava tenso quando lidava com certas facções políticas, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre projetos de desenvolvimento sustentável, como inconscientemente massageava as têmporas quando estava preocupado. A transformação mais notável aconteceu durante um jantar oficial com embaixadores europeus. Leila usava um vestido de seda verde esmeralda que realçava seus olhos, cabelos soltos em ondas suaves sobre os ombros. Quando entrou no salão, viu algo nos olhos de Khalil que não estava ali antes. Não apenas aprovação por sua aparência adequada, mas admiração genuína. Ele a encarou como se a estivesse vendo realmente, não apenas verificando se ela cumpria seu papel. Durante o jantar, quando um dos embaixadores fez um comentário condescendente sobre como deve ser difícil para uma jovem se adaptar às responsabilidades reais, Khalil interveio antes que ela pudesse responder. Na verdade, a princesa tem se adaptado notavelmente bem, disse ele, sua voz carregando uma nota de orgulho que a surpreendeu. Sua perspicácia sobre questões culturais tem sido invaluável para nossos programas de intercâmbio educacional. Não era verdade. Ela mal havia se envolvido com tais programas, mas o gesto de defendê-la publicamente, de apresentá-la como parceira em vez de acessório, fez algo aquecer no peito dela. Depois do jantar, eles caminharam juntos pelos corredores em direção aos aposentos. Era a primeira vez que andavam lado a lado sem pressa, sem agenda oficial, apenas desfrutando da companhia um do outro. Obrigada, ela disse quando chegaram à porta dela, por me defender lá dentro. Khalil parou, virando-se para encará-la. A luz suave dos lustres de cristal criava sombras interessantes em seu rosto, acentuando a linha forte de sua mandíbula e a suavidade inesperada em seus olhos. Você não precisa me agradecer por tratar você com o respeito que merece. Deveria ter sido assim desde o início. Eles ficaram parados ali, muito próximos no corredor vazio. Layla podia sentir o perfume sutil de seu aftershave misturado com algo indefinivelmente masculino que era apenas dele. Pela primeira vez, estava realmente consciente dele como um homem. Não como príncipe distante ou marido frio, mas como Khalil, com todas as complexidades e vulnerabilidades que havia descoberto. Boa noite, ela sussurrou, mas não se moveu para abrir a porta. Boa noite, ele respondeu, mas também não se afastou. Por um momento que pareceu suspenso no tempo, eles se encararam. Havia uma pergunta não formulada no ar, uma tensão diferente de tudo que haviam compartilhado antes. Layla sentiu seu coração acelerar quando percebeu que ele estava olhando para seus lábios. Foi ela quem deu o primeiro passo. Um movimento sutil, quase imperceptível, inclinando-se ligeiramente em direção a ele. Khalil congelou por um instante, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Então, lentamente, como quem se aproxima de um animal selvagem que pode fugir a qualquer momento, ele ergueu a mão para tocar o rosto dela. O toque foi gentil, reverentém, a ponta dos dedos dele traçando a linha de sua bochecha como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Layla fechou os olhos, saboreando a sensação. Quando os abriu novamente, viu algo transformado no olhar dele. A frieza havia desaparecido completamente, substituída por uma intensidade que fez sua respiração falhar. Layla. Ele sussurrou seu nome como uma oração, e então, finalmente, ele se inclinou e a beijou. Foi diferente de qualquer beijo que ela havia imaginado. Não foi possessivo ou dominador, mas sim questionador, quase hesitante. Como se ele estivesse pedindo permissão com cada movimento dos lábios. Ela respondeu ao beijo, suas mãos subindo instintivamente para pousar no peito dele, sentindo o batimento acelerado de seu coração sob a palma. O beijo se aprofundou gradualmente, ganhando confiança à medida que percebiam que o outro não estava recuando.
Os braços de Khalil a envolveram com cuidado, puxando-a mais perto, mas ainda com a gentileza de quem teme quebrar algo precioso. Leila se perdeu na sensação, no calor dos lábios dele contra os seus, no perfume masculino que a envolvia, na forma como ele a segurava, como se ela fosse simultaneamente frágil e preciosa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Khalil apoiou a testa na dela, seus olhos fechados, como se tentasse memorizar o momento. "Eu não deveria ter..." ele começou, mas ela o interrompeu, colocando os dedos sobre seus lábios. "Você deveria..." ela sussurrou. "Eu queria que fizesse." Ele abriu os olhos então, e neles ela viu uma vulnerabilidade crua que fez seu coração apertar. "Não quero machucá-la novamente", disse, sua voz rouca. "Não quero prometer algo que não posso dar." "Não estou pedindo promessas", Laila respondeu suavemente. "Estou apenas pedindo isto. Você e eu, sendo honestos um com o outro, vendo onde isso pode nos levar." Khalil estudou seu rosto como se procurasse sinais de dúvida ou hesitação. Encontrando apenas sinceridade, ele sorriu. Um sorriso real, transformador, que fez anos de frieza desaparecerem como neve ao sol. "Posso entrar?" ele perguntou, mas não havia pressão na pergunta. Era um convite que ela estava livre para recusar. Em resposta, ela abriu a porta. Dentro dos aposentos, com a privacidade que as paredes proporcionavam, a atmosfera mudou. Não havia urgência desesperada, mas sim uma exploração cuidadosa, como se estivessem descobrindo um novo continente juntos. Khalil tocava-a como se nunca tivesse tocado uma mulher antes. Com reverência, com curiosidade, com uma atenção aos detalhes que fez cada carícia parecer significativa. Eles conversaram entre os beijos, compartilhando pensamentos que nunca haviam ousado expressar. Ele contou sobre a solidão de crescer como príncipe, sempre rodeado de pessoas, mas raramente compreendido. Ela falou sobre o peso das expectativas familiares, sobre como havia sonhado em ser amada por quem realmente era. "Você é mais forte do que eu imaginei", ele murmurou contra seu cabelo enquanto ela estava aninhada contra seu peito. "E mais gentil do que eu merecia. Você é mais humano do que fingiu ser", ela respondeu, traçando círculos preguiçosos sobre sua pele. "E muito mais capaz de amar do que acreditava." Quando finalmente fizeram amor, foi com uma conexão que transcendia o físico. Não foi apenas o encontro de dois corpos, mas de duas almas que haviam estado perdidas e agora encontravam algum tipo de lar uma na outra. Cada toque carregava significado. Cada respiração compartilhada era uma promessa silenciosa de que talvez pudessem construir algo belo a partir dos destroços de um casamento arranjado. Depois, enquanto observavam as estrelas através da janela aberta, Khalil quebrou o silêncio contemplativo. "Não foi um beijo roubado", ele disse suavemente, ecoando os pensamentos dela. "Foi um beijo esperado pela alma." Laila sorriu contra seu ombro, compreendendo perfeitamente. Era verdade. Havia uma inevitabilidade naquele momento, como se suas almas tivessem estado aguardando que suas mentes e corações finalmente alcançassem o que já sabiam ser possível. "O que acontece agora?" ela perguntou, não por ansiedade, mas por curiosidade genuína. "Agora", Khalil disse, beijando delicadamente o topo de sua cabeça, "tentamos construir algo real, sem pressa, sem pressão. Apenas vemos onde este sentimento pode nos levar." E pela primeira vez desde o casamento, Laila adormeceu verdadeiramente em paz, sabendo que não estava mais sozinha naquela jornada. Eles tinham um longo caminho pela frente, mas haviam dado o primeiro passo verdadeiro em direção a algo que nem ousavam nomear ainda, mas que ambos reconheciam como valioso demais para desperdiçar.
O amor não havia chegado como tempestade arrebatadora, mas como aurora suave, lento, gradual, mas transformando completamente a paisagem de suas vidas. 3 meses haviam se passado desde a noite do primeiro beijo, e a transformação no relacionamento de Khalil e Layla era visível para qualquer um que prestasse atenção. Eles caminhavam mais próximos pelos corredores do palácio. Suas conversas durante eventos oficiais pareciam genuínas em vez de ensaiadas, e havia uma leveza no comportamento de ambos que não existia antes. Para os observadores casuais, pareciam finalmente um casal de verdade. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa mudança. A manhã começou como tantas outras recentes, Khalil e Layla tomando café juntos na varanda dos aposentos dela, discutindo os compromissos do dia e compartilhando pequenas intimidades que haviam se tornado preciosas para ambos. Layla usava um vestido de linho branco que contrastava lindamente com sua pele bronzeada, cabelos presos em um coque solto que deixava alguns fios rebeldes emoldurarem seu rosto. Khalil não conseguia parar de olhar para ela, ainda maravilhado com o fato de que essa mulher extraordinária era sua esposa não apenas no papel, mas em todos os sentidos que importavam. O embaixador francês chegará às 3, ele disse, consultando sua agenda enquanto saboreava o café árabe forte que ela havia aprendido a preparar exatamente como ele gostava. E há uma recepção beneficente à noite no Hotel Qasr al-Sahra. A que beneficia crianças órfãs? Layla perguntou, untando geleia de damasco em um pedaço de pão sírio ainda morno. Gostaria de conhecer melhor o trabalho que fazem. Talvez pudesse me envolver mais ativamente. Khalil sorriu, orgulhoso da forma como ela havia começado a se interessar genuinamente pelas responsabilidades sociais de sua posição. Arranjarei uma reunião com a diretora da fundação. Tenho certeza de que ela ficará encantada com seu interesse. Mas eles estavam tão absortos na conversa que não perceberam a presença até que uma voz cortante quebrou a intimidade do momento. Que cena tocante! Ambos se viraram para ver Yasmin al-Mansuri na entrada da varanda. A filha do ministro das Finanças era uma mulher impressionante aos 32 anos, alta, elegante, com traços aristocráticos acentuados e olhos escuros que sempre pareciam avaliar e encontrar os outros em falta. Usava um tailleur de seda cinza que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano, e seus cabelos negros estavam presos em um penteado impecável que não ousaria ter um fio fora do lugar. Yasmin, Khalil se levantou cortesmente, mas havia tensão em sua postura. Não a esperávamos. Obviamente, ela respondeu com um sorriso afiado, seus olhos se movendo calculistamente entre Khalil e Layla. Perdão por interromper este momento doméstico, mas tenho informações que acredito serem de interesse do príncipe. Layla sentiu um arrepio de apreensão subir pela espinha. Havia algo predatório na forma como Yasmin a observava, como um felino estudando uma presa antes do ataque. Ela conhecia Yasmin superficialmente. A mulher aparecia em eventos sociais, sempre impecavelmente vestida e estrategicamente posicionada perto de Khalil. Havia rumores de que esperara se casar com ele antes do arranjo com Layla ser anunciado. Que tipo de informações? Khalil perguntou, sua voz assumindo o tom formal que usava quando estava desconfortável. Yasmin abriu uma pasta de couro que carregava e retirou algumas fotografias, espalhando-as sobre a mesa de café como cartas de um jogo mortal. Informações sobre a verdadeira natureza de sua querida esposa. Layla sentiu o sangue gelar quando viu as imagens. Eram fotos dela em Paris, tiradas anos antes durante seus estudos universitários. Em uma, estava rindo com um grupo de amigos em um café. Em outra, caminhava de mãos dadas com um jovem que havia namorado brevemente.
Havia também fotos de festas estudantis, onde ela aparecia bebendo vinho e dançando. Não vejo nada comprometedor nessas fotos, Khalil disse friamente, mas Layla podia ver a confusão em seus olhos. Realmente? Yasmin arqueou uma sobrancelha perfeitamente depilada. Então deixe-me esclarecer. Sua esposa teve múltiplos relacionamentos antes do casamento. Frequentava bares, bebia álcool regularmente e... Ela pausou dramaticamente. Há evidências de que teve relações íntimas com pelo menos 3 homens diferentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Layla sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, não pela acusação em si, mas pela forma calculada como estava sendo apresentada. Yasmin havia escolhido cada palavra para causar o máximo dano, pintando um retrato de uma mulher moralmente corrupta que havia enganado um príncipe ingênuo. Isso é... Layla começou, mas Yasmin a interrompeu. Mentira? Dificilmente. Tenho testemunhas, documentos, evidências fotográficas adicionais, se necessário. Ela se virou para Khalil com uma expressão de falsa compaixão. Sei que isso deve ser chocante para você, Khalil. Um homem de sua posição e valores tradicionais, descobrir que foi enganado dessa forma. Pare! A palavra saiu de Khalil como um comando militar, carregada de uma autoridade que fez até mesmo Yasmin recuar ligeiramente. Você está falando da minha esposa. Estou tentando protegê-lo, Yasmin insistiu, mas havia uma nota de desespero em sua voz. O povo espera que a família real mantenha certos padrões morais. Se essas informações se tornarem públicas... Então sugiro que você se certifique de que não se tornem, Khalil replicou, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Porque qualquer um que tente usar o passado da minha esposa para humilhá-la, ou a mim, descobrirá exatamente por que reis não toleram traição. Layla observava a troca com uma mistura de gratidão e terror. Khalil estava a defendendo, mas ela podia ver a luta interna em seus olhos. As fotos, embora inócuas para padrões modernos, violavam profundamente as expectativas tradicionais para uma princesa árabe. E depois da traição que sofrera com Amara, ela sabia que qualquer sugestão de desonestidade ou imoralidade o atingiria onde mais doía. Khalil, ela disse suavemente tocando seu braço. Podemos conversar em particular? Por um momento, ele pareceu não ouvi-la. Seus olhos estavam fixos em Yasmin com uma intensidade que teria derretido aço. Yasmin, você tem 15 segundos para sair da minha vista antes que eu chame a segurança para escoltá-la para fora do palácio permanentemente. Yasmin reuniu suas fotos com movimentos bruscos, claramente percebendo que sua estratégia havia falhado espetacularmente. Você está cometendo um erro, Khalil. Quando a verdade sobre ela vier à tona publicamente, e ela virá, lembre-se de que eu tentei avisá-lo. A única verdade aqui, Khalil disse, levantando-se com a postura régia que raramente exibia, é que uma mulher invejosa acabou de tentar destruir meu casamento com mentiras e insinuações, e falhou miseravelmente. Depois que Yasmin saiu com uma última olhada venenosa, o silêncio retornou à varanda. Khalil permaneceu de pé, as mãos apoiadas no parapeito de mármore, olhando para os jardins sem realmente vê-los. Layla podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula estava cerrada. Khalil, ela disse novamente, aproximando-se dele cuidadosamente. Sobre as fotos, você tinha vida antes de mim. Ele a interrompeu sem se virar. Você tinha relacionamentos, experiências, momentos de felicidade que nada têm a ver comigo. Por que isso seria um problema? Porque sei como você se sente sobre ser enganado, ela respondeu suavemente. E sei que no contexto cultural em que vivemos, meu passado pode ser visto como o quê? Ele se virou finalmente para encará-la, e havia algo feroz em seus olhos.
como prova de que você é humana, de que viveu sua vida antes de ser forçada a um casamento arranjado com um estranho. Layla piscou, surpresa com a veemência em sua voz. Eu pensei que você ficaria desapontado, que me veria de forma diferente. Khalil deu 2 passos largos em direção a ela, tomando seu rosto entre as mãos com uma gentileza que contrastava com a intensidade de sua expressão. Layla, escute-me com atenção. Não me importa quantos homens você beijou antes de mim. Não me importa quantas festas você frequentou ou quantos copos de vinho bebeu. Sua vida, antes de nos conhecermos, é sua, e não tenho direito de julgá-la por ter vivido. As palavras a atingiram como uma onda de alívio tão forte que ela sentiu as pernas vacilarem. Mas Amara me traiu enquanto estávamos juntos, ele disse firmemente. Ela mentiu, enganou, quebrou promessas que havia feito. Você nunca me fez promessas sobre seu passado, porque seu passado não é da minha conta. A diferença é clara, como cristal. Lágrimas começaram a queimar os olhos de Layla. Não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que parecia física. Eu estava com tanto medo de que eu me tornasse o homem cruel que era quando nos casamos. Ele perguntou suavemente, seus polegares acariciando suas bochechas. Layla, você me ensinou a ser humano novamente. Me ensinou que amor não é sobre possuir ou controlar, mas sobre aceitar e valorizar. Como eu poderia virar as costas para isso agora? Ele a beijou então, um beijo que foi simultaneamente feroz e terno, como se estivesse selando uma promessa. Quando se separaram, havia determinação em seus olhos. Há uma coisa que preciso fazer, ele disse. Yasmin não agiu sozinha. Alguém a encorajou, talvez até financiou essa pequena operação de chantagem. E ela mencionou tornar isso público. O que você vai fazer? Um sorriso apareceu nos lábios dele. Não o sorriso gentil que ela havia aprendido a amar, mas algo mais afiado, mais perigoso. Vou lembrar a certas pessoas, porque não é sábio atacar a família Al-Rashid. Naquela noite, na recepção beneficente, Khalil demonstrou publicamente exatamente onde estava sua lealdade. O salão do hotel estava repleto da elite social e política do reino. Ministros, embaixadores, empresários proeminentes e suas esposas, todos vestidos em suas melhores roupas e joias mais caras. Layla usava um vestido de gazar azul meia-noite, bordado com cristais que brilhavam como estrelas. Seu cabelo preso em um coque baixo, sofisticado, que destacava a linha elegante de seu pescoço. Quando chegaram, Khalil fez questão de cumprimentar cada pessoa importante com Layla ao seu lado, apresentando-a não apenas como sua esposa, mas como sua parceira em todos os sentidos da palavra. Ele falava sobre o interesse dela em trabalho beneficente, sua inteligência, sua contribuição para os programas culturais do reino. Foi quando o ministro das Finanças, pai de Yasmin, se aproximou com um sorriso falsamente cordial que o momento crucial chegou. Alteza, o homem se curvou respeitosamente. Esperamos que tenha recebido as informações que minha filha compartilhou esta manhã. O salão pareceu ficar mais silencioso ao redor deles, como se as pessoas próximas intuíssem que algo importante estava acontecendo. Khalil se endireitou até sua altura completa, irradiando uma autoridade real que raramente exibia tão abertamente. Recebi, disse ele, sua voz carregando através do espaço. E quero que todos aqui presentes saibam exatamente como respondi. Ele se virou para Layla, estendendo a mão para ela. Quando ela a tomou, ele a trouxe para mais perto dele, seu braço envolvendo sua cintura de forma protetora e possessiva. Esta mulher, disse ele, sua voz clara e firme o suficiente para que todos no raio de 15 metros pudessem ouvir, é minha esposa, minha parceira e meu maior orgulho.
Qualquer tentativa de difamá-la ou humilhá-la será considerada um ataque direto a mim e à coroa. O ministro empalideceu visivelmente. Alteza, eu não... Além disso, Khalil continuou, ignorando a interrupção. Quero deixar absolutamente claro que considero a princesa Layla não apenas adequada para sua posição, mas excepcional nela. Sua inteligência, sua compaixão e sua força de caráter são exatamente as qualidades que nosso reino precisa em sua futura rainha. Um murmúrio de aprovação se espalhou pelo salão. Layla sentiu seu coração transbordando de gratidão e amor. Diante do mundo, ele a havia feito não apenas princesa, mas rainha em todos os sentidos que importavam. Diante do mundo, ela pensou, observando os rostos ao redor que agora a olhavam com um novo respeito. Ele me fez rainha. Mas mais do que isso, ele havia escolhido ela. Não por obrigação ou arranjo político, mas por amor. E não havia força no mundo que pudesse abalar uma união construída sobre essa base. 6 meses se passaram desde a confrontação com Yasmin, e o palácio havia se transformado em um lar verdadeiro. As mudanças eram sutis, mas profundas. Flores frescas nos aposentos, que antes pareciam museus, o som de risadas ecoando pelos corredores, a presença constante de Khalil e Layla juntos, não por obrigação, mas por escolha genuína. Eles haviam encontrado um ritmo de vida que funcionava para ambos. Manhãs compartilhadas, tardes dedicadas às responsabilidades individuais, noites que terminavam sempre nos braços um do outro. Layla havia retomado os estudos, inscrevendo-se em um programa de mestrado em História da Arte Islâmica na universidade local. Khalil não apenas apoiara a decisão, mas transformara uma das salas do palácio em um escritório elegante para ela, completo com biblioteca especializada e acesso aos melhores recursos acadêmicos. Ver a paixão dela pelos estudos havia despertado nele uma admiração que crescia a cada dia. Naquela manhã de quinta-feira, Layla acordou com uma sensação estranha. Não era exatamente náusea, mas um desconforto indefinível no estômago que a fez torcer o nariz quando Khalil trouxe o café árabe de sempre. O aroma intenso, que normalmente a deliciava, agora parecia sufocante. "Você está bem?" Khalil perguntou, notando como ela afastara a xícara sem beber. "Só um pouco enjoada", ela respondeu, tentando parecer casual. "Talvez seja algo que comi ontem." Mas a sensação persistiu pelos dias seguintes. Pequenos sinais que ela inicialmente ignorou. O cansaço incomum que a fazia desejar cochilos no meio da tarde, a sensibilidade aumentada a certos cheiros, a forma como seus seios pareciam mais sensíveis quando Khalil a tocava. Foi quando percebeu que seu período estava atrasado que a possibilidade finalmente a atingiu como um raio. Poderia estar grávida? A ideia a deixou simultaneamente eufórica e aterrorizada. Eles nunca haviam discutido especificamente sobre filhos, embora o assunto pairasse no ar em todas as expectativas reais que os cercavam. A dinastia precisava de herdeiros, o povo esperava continuidade, os conselheiros faziam comentários sutis sobre a importância de assegurar o futuro do reino. Mas além de todas essas pressões externas, Layla descobriu que queria um filho com Khalil. Queria ver nele a paternidade que sabia que seria incrível. Queria criar uma família que fosse baseada em amor genuíno, em vez de obrigações políticas. Queria dar a uma criança o que eles não tiveram, pais que se escolheram verdadeiramente. Na sexta-feira, discretamente, ela pediu à sua dama de companhia mais confiável que trouxesse um teste de gravidez. Yasmin, uma jovem diferente da Al-Mansuri, esta era Yasmin Al-Zahra, uma prima distante que havia se tornado sua amiga mais próxima no palácio. Retornou 2 horas depois com não apenas um, mas 3 testes diferentes.
Para ter certeza absoluta, disse ela com um sorriso conspirador. Sozinha no banheiro de mármore de seus aposentos, Layla fez os 3 testes com mãos trêmulas. Depois sentou na beirada da banheira ornamentada, observando o relógio de ouro na parede, enquanto os minutos passavam com uma lentidão agonizante. 3 minutos nunca haviam parecido tão longos. Quando finalmente olhou os resultados, suas pernas quase falharam. Todos os 3 mostravam a mesma coisa, 2 linhas cor-de-rosa distintivas. Positivo. Ela estava grávida. Layla se sentou pesadamente no chão frio de mármore, encarando os pequenos dispositivos plásticos como se fossem artefatos alienígenas. Dentro dela, uma nova vida estava crescendo. Uma combinação dela e de Khalil, criada no amor que haviam construído contra todas as probabilidades. As lágrimas vieram então, lágrimas de alegria pura, de terror absoluto, de uma emoção tão intensa que não tinha nome. Ela pressionou as mãos contra o ventre ainda plano, tentando imaginar a minúscula centelha de vida que começava a se formar ali. "Olá, pequeno", sussurrou para a barriga. "Você foi feito no amor. Lembre-se sempre disso." Mas como contar a Khalil? Como transformar esse momento privado e sagrado em algo compartilhado? Ela queria que fosse perfeito, memorável, algo que eles pudessem recordar para sempre. A inspiração veio durante o jantar. Eles estavam em seus aposentos privados, desfrutando de uma refeição íntima, longe dos olhos curiosos da corte. Khalil havia dispensado os serviçais, preferindo servir ele mesmo o cordeiro assado com especiarias que o chefe havia preparado. Era um de seus rituais favoritos, essas noites quando podiam fingir ser apenas um casal normal, sem títulos ou responsabilidades públicas. "Khalil", ela disse quando terminaram de comer, "posso te pedir algo?" "Qualquer coisa", ele respondeu imediatamente, como sempre fazia quando ela usava aquele tom específico. "Feche os olhos." Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado, mas obedeceu. Layla se levantou silenciosamente e foi até o escritório, onde havia escondido algo mais cedo. Quando retornou, trazia nas mãos um pequeno embrulho dourado amarrado com fita de seda vermelha. "Pode abrir os olhos", disse, colocando o presente nas mãos dele. Khalil olhou o embrulho com curiosidade genuína. "Não é meu aniversário", disse, mas havia um sorriso brincalhão em seus lábios. "Não", concordou ela, "mas é o aniversário de algo novo." Ele abriu o embrulho com cuidado, descobrindo uma pequena caixa de veludo negro. Dentro, aninhado contra a seda branca, estava um dos testes de gravidez que ela fizera, junto com uma pequena nota escrita à mão em árabe elegante. Khalil leu a nota primeiro. "Para o futuro papai do nosso milagre." Por um momento, ele ficou completamente imóvel. Layla observou seu rosto passando por uma série de expressões. Confusão, compreensão, choque e, finalmente, uma alegria tão pura que transformou completamente suas feições. "Você está..." ele começou, mas a voz falhou. "Grávida", ela terminou suavemente. "De mais ou menos 6 semanas." O teste de gravidez caiu de suas mãos quando ele se levantou abruptamente da cadeira. Por um momento aterrorizante, Layla pensou que ele pudesse estar chateado, que talvez fosse cedo demais, que talvez ele não estivesse pronto. Então, ele estava ao lado dela, caindo de joelhos no chão de mármore e pressionando as mãos contra seu ventre com uma reverência que a deixou sem fôlego. "Há uma vida aqui", ele sussurrou, sua voz cheia de espanto. "Nosso filho." "Nosso filho", ela confirmou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Khalil pressionou a testa contra sua barriga e ela podia sentir os ombros dele tremendo. Quando ele ergueu o rosto para olhá-la, seus olhos estavam brilhantes de lágrimas não derramadas. "Eu te amo", disse ele,
as palavras saindo como uma confissão. Era a primeira vez que qualquer um deles pronunciava essas palavras em voz alta, embora ambos soubessem há meses que era verdade. Eu também te amo, ela respondeu, acariciando o cabelo dele com dedos trêmulos. Ele se levantou e a beijou com uma paixão que parecia diferente de todos os beijos anteriores. Havia promessa ali, compromisso, a sensação de que estavam selando algo sagrado entre eles. Vamos ter um bebê, ele disse contra seus lábios, como se precisasse repetir para acreditar. Vamos ter um bebê, ela confirmou, rindo através das lágrimas. Khalil a pegou nos braços como se ela fosse feita de cristal, carregando-a até o sofá, onde se sentou com ela no colo. Suas mãos não conseguiam parar de acariciar sua barriga, como se pudesse sentir a vida que crescia ali, através da pele. Precisamos contar aos médicos, disse ele, sua mente já correndo para os aspectos práticos, e reorganizar sua agenda e garantir que tenha os melhores cuidados e... Khalil, ela o interrompeu suavemente, respire, temos tempo. Ele riu, um som de pura felicidade. Desculpe, é que eu nunca imaginei que me sentiria assim, tão completo. Como você acha que vai ser? Ela perguntou, brincando com os botões da camisa dele. Como pai? Aterrorizado, ele admitiu honestamente. Não tive exatamente o melhor exemplo. Meu pai era distante, formal, mais interessado em me moldar como futuro rei do que em me conhecer como pessoa. Você não será assim, Layla disse com convicção absoluta. Você é gentil, atencioso, capaz de tanto amor. Nosso filho será a pessoa mais sortuda do mundo. Nosso filho será amado, Khalil declarou com a solenidade de um juramento real. Acima de tudo, será amado por quem é, não pelo que representa para o reino. Eles passaram o resto da noite fazendo planos, sonhando com o futuro, imaginando como seria essa nova vida que haviam criado juntos. Falariam sobre transformar o quarto ao lado dos aposentos deles em berçário, sobre encontrar os melhores médicos especializados em gravidez, sobre como anunciar a notícia ao reino. Mas por aquela noite era apenas deles, apenas Khalil, Layla e o milagre minúsculo que crescia entre eles. A mulher que entrou em minha vida por obrigação, Khalil murmurou quando finalmente se deitaram. Suas mãos ainda descansando protetoramente sobre a barriga dela, foi a única capaz de me fazer amar de novo. E agora está me dando o maior presente que alguém pode dar. Que presente é esse? Layla perguntou sonolenta, aninhada contra seu peito. Uma família, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Uma família real, construída no amor verdadeiro. E enquanto adormeciam, entrelaçados e protegendo juntos a nova vida que haviam criado, ambos sabiam que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer tesouro real. Haviam encontrado um amor que transformara um casamento arranjado na base para uma família que duraria gerações. O bebê havia sido concebido no amor, cresceria no amor e nasceria em um mundo onde seus pais se escolheram verdadeiramente. Não havia legado mais poderoso que um rei pudesse deixar para seu herdeiro. Na manhã seguinte, Khalil acordou antes de Layla e passou longos minutos apenas observando-a dormir, uma mão protetora sobre a barriga onde seu filho crescia. A mulher que havia entrado em sua vida como estratégia política havia se tornado sua maior alegria, sua companheira verdadeira, a mãe de seus filhos. E quando ela acordou e sorriu para ele com aquele sorriso que iluminava seu mundo inteiro, Khalil soube com absoluta certeza que havia encontrado não apenas uma esposa, mas seu lar.